Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Eu sou Cida Damião, terapeuta. E eu quero falar com você nesse vídeo sobre como você secar suas plantas medicinais em casa para não perder as propriedades para as quais você está usando, né, para algum tratamento. Todas as pessoas que vêm fazer o atendimento comigo, que eu recomendo na maioria do tratamento, é a questão de planta medicinal. Sempre tem planta medicinal. Pode ter algum fitoterápico, pode ter algum suplemento de sais minerais, mas na maioria mesmo é baseado nas plantas medicinais para promover o equilíbrio do organismo e o organismo então promover, né, toda a questão de saúde que necessita para aquela situação que se apresenta naquele momento. E aí a pessoa sempre pergunta, mas como adquirir as plantas? Quer dizer, como armazenar, como colher, como conseguir as plantas? Infelizmente não são todas as pessoas, não sei se é o seu caso, que consegue as plantas frescas, na vizinhança, no bairro, na cidade, onde você vive. Muitos moram em grandes centros e não tem nenhuma mata, nenhum local por perto onde tem as plantas, onde tem gente que tem quintal, que tem... Mas a maioria das pessoas tem essa facilidade de conseguir as plantas frescas. E o ideal é isso, que você consiga a planta fresca, porque você está colhendo. Você está colhendo no horário adequado, que entre antes das 10 e depois das 4, é o melhor horário, sem estar chovendo. É o melhor horário para colher as plantas, porque ela está com as propriedades todas, 100% nelas. E você tem essa garantia, né, de colher no horário correto e armazenar corretamente, deixá-la secar de uma forma natural. Isso é fundamental. Vou te falar duas formas de você fazer isso na sua casa sem nenhum problema, muito fácil. Veja, eu tenho aqui a tuia. Esse aqui é um tipo de tuia, é o cedro maçã. Ela é medicinal, ela é usada como uma planta ornamental, se encontra muito fácil em jardins, até na rua você encontra. E aí, no caso, você pode fazer amarradinha assim, envolver no papel toalha, envolver no papel, primeiro lava, deixa escorrer, prende aqui, olha, e você vai embrulhar no papel toalha ou no papel de seda. E você vai fazer isso, sempre papel, nunca plástico, nunca plástico. E vai colocar e pendurar, fazer tipo um varal. Aqui para evitar de poeira e para evitar de insetos, né? Então você vai fazer isso e deixar pendurada em algum varal. Varal das plantas. Isso é muito comum com flores. Quando você quer desidratar uma flor, para fazer essa flor depois, colocar num vaso bonitinha para fazer uma... Você pendura dessa forma, assim, pelo galinho para baixo. E aí ela vai desidratar naturalmente. Essa é uma forma que garante as propriedades da sua planta. E outra é você colocar numa bandeja, colocar o papel toalha, espalhar, não dessa forma que tá aqui. Aqui já tá assim porque ela já tá bem sequinha. Mas quando ela tá molhada, que você lava, você deixa pouca, assim, bem espalhada num pano de prato ou no papel toalha na mesa e deixa ela dar aquela secada primeiro. Depois que ela der aquela secada, aí sim, você pode colocar dessa forma, uma em cima da outra. Isso aqui é meu louro que tá secando, minhas folhas de louro. E pariparoba, que eu coloquei aqui no cantinho um pouquinho, que eu tenho no quintal, eu tirei e deixei aqui para secar. Dessa forma, você garante as propriedades. Isso daqui, essa bandeja e esse varal que você pode fazer, essas duas formas, são as mais simples, com poucas plantas, né? Que você vai fazer para você estar usando no dia a dia. E você não pode colocar isso daqui numa mesa, deixar num lugar que pega sol, porque o sol direto, ele queima as folhas. Nele queimar as folhas, ele vai prejudicar as propriedades, não dá para garantir mais 100% das propriedades dessa planta. Aí você pode colocar
em cima de uma mesa, debaixo de um telhado, uma coisa assim que mantenha o calor ali do sol, mas não diretamente com o sol nela. Assim deve ser a melhor forma de secar. Você pode colocar no forno, pode colocar no micro-ondas, até pode, mas não é garantido. A forma que garante as propriedades são essas formas, ela secar naturalmente. Como a gente lida com pouca quantidade de planta, a gente não precisa se preocupar com grandes quantidades. Por isso que é bom que a gente consiga as nossas plantas para os nossos chás, com um amigo, com uma amiga que tenha. A gente pergunta no grupo do WhatsApp onde tem, quem tem, alguém vai ter, alguém conhece. Porque você conseguindo dessa forma, você faz essa secagem bem natural e você está tomando um chá sem perder nenhuma propriedade da sua planta, tá? E lógico que se você precisar comprar a planta numa loja de produto natural, num raizeiro, em algum lugar, você deve sempre perguntar e questionar a pessoa que está vendendo a planta como que foi colhida, se ela tem noção, se foi ela que colheu ou ela comprou de alguém, para saber a procedência dessa planta. Porque às vezes a gente compra determinadas plantas e não tem resultado e a gente diz, aquele chá não serviu para nada. Na verdade, a planta foi colhida em época de chuva, já vem com propriedade prejudicada, não houve uma secagem correta, idônea, e aí, então, a gente vai estar tomando uma planta, um chá de uma planta que a gente não pode garantir resultado que tenha eficiência. Então, para a gente eliminar algumas situações dessa, é bom que a gente consiga a planta. Se você tiver um canto, alguma forma na sua casa de manter um vaso de 5, 6, 7 plantinhas, já vão te ajudar muito. Já vão te ajudar muito. E quando você for na casa de alguém que mora em lugar que tenha, já colhe uma determinada quantidade e coloca para secar. Depois que ela estiver sequinha, você vai saber que ela está bem sequinha e desidratada quando você apertar e ela esfarinhar. Quando você apertar e ela fizer isso que está fazendo a minha aqui, ela ainda não está desidratada. Ela ainda tem água nela, porque ela não quebrou. Ela até faz um barulhinho, ó. Mas ela não quebrou. Então, quando ela quebrar, ela tá totalmente seca. Então, demora uns dias. Aí, quando ela tiver sequinha mesmo, que ela tiver quebradiça, você fizer assim e ela soltar e quebrar, ela tá seca. Aí, você pode colocar num saquinho plástico ou dentro de um vidro e tampar. E aí, você tem para você usar durante alguns meses. É bom fazer isso quando dá uma planta, por exemplo, você tem um quintalzinho ou alguma coisa assim, que tem umas plantas que depois elas acabam, porque elas têm tempo delas, depois elas somem. Aí você já pega aquela quantidade, seca, guarda, que na hora que ela acabar lá no quintal, você já tem a planta seca em casa para você usar. Então essas são as duas formas, mais 100% garantido de você não perder propriedade das suas plantas. Agora, se você não tiver essa condição de conseguir, de secar, de cuidar, de fazer isso com as suas plantas, nós temos que confiar, né, gente, nas pessoas que estão fazendo isso, que estão vendendo. Elas devem ter alguma fiscalização, né, ou deveriam ter alguma fiscalização para que não pensem só no lucro, mas que pensem também na saúde das pessoas que vão estar comprando aquela planta com o intuito de cuidar de uma doença, de prevenir alguma situação de desequilíbrio, né, no organismo. Então, a gente tem que ficar atento a isso, a gente tem que observar isso para que a gente não fique falando mal das plantas para dizer que não fizeram efeito, que não adiantou nada ter tomado aquele chá. Mas como é que estavam aquelas plantas, né? Então, vamos cuidar disso também, vamos ficar atento a isso. As plantas são ótimas. Só que a gente tem que aprender a lidar com elas, lidar de forma correta. Vamos aprendendo, vamos avançando, vamos crescendo. Cada vez a gente aprende um pouco mais, vamos trocando informação para a gente garantir realmente saúde e bem-estar. Um beijo no seu coração, minha energia abraça você.